Esse é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Hoje, a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes das cartas às escolas do Jiddu Krishnamurti, sabe? Aquelas que ele escreveu ali pelo final dos anos 70, início dos 80. A ideia aqui é explorar a visão dele sobre o propósito real da educação, que para ele ia muito, muito além de, sei lá, sucesso acadêmico ou carreira. É sobre o desenvolvimento do ser humano completo, né? Exato. E essas cartas, ele as escreveu para manter um contato próximo com as escolas que seguiam, de alguma forma, a filosofia dele. Tinha escolas na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, e ele sempre batia na tecla. Olha, excelência acadêmica é bom, claro, mas não é o principal foco mesmo, deveria ser o desabrochar da pessoa. Essa palavra desabrochar. Vamos tentar entender melhor. O que ele queria dizer com desabrochar naturalmente? E como isso se opõe àquela educação mais mecânica, focada só em preparar para a carreira, acumular fatos? Pois é, ele era bem crítico dessa pressão toda, né? A sociedade empurrando para você pensar primeiro na carreira, no dinheiro, primeiro o dinheiro, como ele dizia. Ele argumentava que isso cria um desequilíbrio enorme na vida. Impede a pessoa de ser genuinamente feliz, sabe? O desabrochar seria, então, essa busca por harmonia. Mente, coração, corpo, tudo integrado. Entendi. Não é negar o lado prático, mas colocá-lo no lugar certo. Isso. E aí entra a liberdade, né? Ele faz essa conexão forte, diz que a mente precisa de liberdade para crescer, tipo uma planta que precisa de espaço. Como essa liberdade funciona na educação que ele imaginava? É. E não é uma liberdade no sentido de, faz o que dê na telha. É algo mais profundo, uma liberdade psicológica mesmo. Essa liberdade interna é que permitiria o surgimento do que ele chamava de bondade profunda. E essa bondade, para ele, não nasce onde tem medo. Medo. Sim, medo do professor, medo da prova, medo de errar, medo de ficar só. Ou onde tem imitação, conformismo, sabe? Ou aquela coisa de ficar se comparando o tempo todo. Isso tudo sufoca essa liberdade interior. Nossa, essa questão do medo é muito presente nele. Lembro Day falando que o medo mutila a mente. É forte isso. Então, o papel do educador seria o quê? Ajudar o aluno a encarar o medo, a olhar para ele. Exatamente. Não é tentar eliminar ou fugir. É olhar de frente, investigar junto, talvez. Quem sabe até numa relação menos hierárquica, né? Onde ambos estão aprendendo. Investigação conjunta. Interessante. E essa ausência de medo, essa liberdade, está ligada à tal da bondade. O curioso é que ele não via a bondade como o contrário do mal. Seria mais como algo que surge espontaneamente quando o ego, com seus interesses e medos, se aquieta um pouco. Se manifesta numa ação atenta, cuidadosa, sem esperar nada em troca. Vem de um lugar de quietude. Essa quietude me faz pensar em outra distinção importante que ele faz: conhecimento versus inteligência. Geralmente a gente acha que quanto mais conhecimento, mais inteligente, né? Mas para ele não era bem assim. Não mesmo. Eram coisas bem distintas para ele. Conhecimento é o que a gente acumula, né? Informação, fatos, teorias. Pertence ao passado, opera de forma mais mecânica, repetindo padrões. Já a inteligência, seria outra coisa. Seria a capacidade de perceber o todo, de ter uma compreensão mais ampla, holística. Uma percepção que não está presa só ao que a gente já sabe. É viva, acontece no agora. Uma percepção viva. E como que se cultiva isso numa escola, por exemplo? Ele fala muito sobre aprender como observação pura, né? O que é isso? Sim, o aprender de verdade, para ele, seria observar o que está acontecendo agora. Uma emoção sua, um pensamento, o jeito que você reage a algo, mas observar sem o filtro do observador. Sem o observador, como assim? Sem o eu, sabe? Sem o seu passado, seus preconceitos, seus julgamentos interferindo o tempo todo. É tentar ver a coisa como ela é, diretamente. E para isso acontecer, a mente precisa de espaço, de tempo disponível, como ele dizia. Uma mente não tão cheia, não tão ocupada o tempo todo. A escola deveria ser, então,
um lugar para aprender a arte de aprender, essa capacidade de observar atentamente. Entendi. É uma atenção diferente. E daí pode surgir o que ele chama de insight, aquela compreensão súbita. Isso. Aquele momento de clique que parece vir de outro lugar, né? Fora do tempo, da memória, e que, segundo ele, tem o poder de transformar o problema que você está observando na hora. Nossa, e essa qualidade de atenção, de observação, imagino que se aplique muito aos relacionamentos, certo? Ele dava muita importância a isso na escola. Total. A qualidade do relacionamento entre professor e aluno e entre os próprios alunos era fundamental. Tinham que ser relações sem medo, sem aquela autoridade que impõe, sem possessividade, porque é no relacionamento, no espelho do outro, que a gente acaba se conhecendo de verdade, né? Vendo nossas próprias reações, nossos padrões. Faz sentido. E isso me conecta com aquela ideia que parece bem radical dele, a de responsabilidade total, que não é só pela família, pelo grupo, mas por tudo, pela humanidade inteira, porque psicologicamente somos o mundo, e ele diz que isso é amor. Como isso se traduz na educação? É uma visão ampla, né? Essa responsabilidade conecta com a necessidade de cooperação. Mas não uma cooperação forçada ou baseada só em regras ou ideologias. Isso ele via como divisivo, fragmentado. A cooperação genuína para ele brotaria dessa harmonia interna que a gente falou, de uma afeição real e dessa inteligência mais holística. Não do pensamento que separa, que calcula. E imagino que seja por isso que ele criticava tanto a comparação entre alunos, né? Aquela coisa de fulano é melhor que ciclano, ele via isso como uma forma de violência, certo? Exatamente. Para ele, a comparação era veneno. Gerava competição, inveja, medo. Corrompia a integridade da pessoa e matava a chance de ter uma afeição verdadeira. Destruía a essência do que ele propunha como educação. Educar sem comparar era a chave. Então, se a gente for resumir essa nossa conversa sobre as cartas, a visão do Krishnamurti é uma virada completa, né? Uma educação focada totalmente na transformação interior. A chave seria a liberdade psicológica, cultivar essa inteligência que vê o todo e desenvolver um senso de responsabilidade que, no fundo, é amor. Seriam esses os ingredientes para formar gente mais íntegra, capaz de criar um mundo diferente, menos conflituoso. Acho que você captou perfeitamente a essência. É isso mesmo. E talvez o grande convite que essas cartas deixam, para fechar, seja para a nossa própria autoobservação. Krishnamurti desafia a gente a olhar para os nossos medos, para o nosso egoísmo, para a nossa mania de comparar, de julgar, mas olhar sem aquela análise imediata do pensamento, sabe? Sem justificar, sem condenar, só olhar. A pergunta que fica ecoando é: o que será que acontece? Que potencial de transformação existe nessa observação silenciosa, direta, do que é, momento a momento? É algo para a gente pensar, né?